Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui com o André Teixeira, no Fala Cidadão de hoje. Ele que é jornalista, radialista também, trabalha muito com essas notícias, né, da cidade. E André, eu queria saber um pouco dessa profissão que você trabalha, né? Como que é estar lidando com essas notícias que chegam, né, a você e na cidade de uma forma geral? Como que é para você estar lidando com essas questões todos os dias? Bom, Leonardo, primeiro parabéns, viu, pelo quadro. Eu acho muito importante, quanto mais canais de comunicação para o cidadão se expressar, para aquele que pode colaborar com a comunidade se expressar, eu acho isso de suma importância. Quero parabenizar por essa sua iniciativa e também pela votação que você teve como candidato a vereador. Obrigado. Eu acho assim, sabe, quando você tem uma eleição, existem vencedores e vencidos. Não é só aquele que quer atingir, por exemplo, uma cadeira na eleição proporcional do Legislativo, quer chegar até a cadeira para ser o timoneiro de uma cidade, no caso o prefeito, que vence numa eleição. Tem aquele que coloca o nome à disposição, ele se aproxima mais da comunidade, dá para ele sentir o que é a comunidade barretense, os anseios. Então, parabéns pela expressiva votação que você teve. Obrigado. Olha, falando disso, eu trabalho nessa área, eu comecei em 1989, então há mais de 31 anos, estou indo para 32 anos militando na imprensa. De lá para cá, a coisa mudou muito. Em que aspecto? Eu peguei a imprensa analógica e vi toda a transformação para digital. Eu sou de uma época que não tinha computador em redação ainda, era máquina de escrever. Aí veio o computador, o caixotão, veio a internet de escada e tudo que vem depois disso. Trabalhar com informação é uma coisa que eu sempre digo. Quem empunha um microfone, independente se seja através de um trabalho como a gente está fazendo aqui, se seja em cima de um caixote numa feira, se é numa grande rede nacional, se nas plataformas digitais, é algo muito importante, de muita responsabilidade. O que você está passando aqui influencia diretamente na vida de quem está do lado de lá. Por isso, tem que ter muita responsabilidade e hoje, infelizmente, muitas pessoas não têm essa consciência dessa responsabilidade. Vide esse mundo aí que está tomado por fake news, por situações que você lança aqui uma centelha, um comentário, uma informação, que de repente não tem fundo de verdade, é toda uma energia para você mudar essa versão lá na frente. Então a primeira coisa que tem que ter é responsabilidade. André, e você está falando dessa questão da responsabilidade? Já aconteceu alguma vez você anunciar uma notícia e aí você acabou o jornal, né? Acabou o seu expediente, você vai para sua casa e aí a pessoa, André, ó, eu acho que você não devia ter falado isso. Não, isso André, eu acho que isso a gente sempre vai brigar por conta disso. Isso sempre acontece, desde todos os tempos de imprensa. Quando você está na imprensa, você não está para agradar todo mundo. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Verdade. Certo? Você vê lá o julgamento, o pessoal preferiu Barrabás, da Jesus Cristo. Você não agrada todo mundo. Só que você tem que ter critério para falar. Quando você fala de pessoas, de situações, você tem que ter muito critério. Você veja bem, esse clima que a gente está vivendo hoje, desse caso que aconteceu em Porto Alegre, justamente um dia antes do Dia da Consciência Negra. O que acontece? Nada justifica a atitude que foi tomada por aqueles seguranças. Eles têm que estar onde está mesmo, preso. Sim. Quem participou, a chefe de segurança, mentiu no depoimento. Tem que estar presa. Diz que um dos seguranças era cliente do supermercado. É mentira. Mas, na primeira narrativa que veio, já levaram para essa questão. Essa questão também está envolvida, mas colocaram como principal. E agora, até desenrolar tudo, gerou uma série de conflitos em nível de Brasil. Você vê aí supermercado sendo depredado. Não é assim que a gente resolve as coisas na vida. Enquanto a gente não tiver sabedoria para resolver as coisas, isso é muito sério o que está acontecendo, os rumos que estão sendo tomados. Bacana. André, essa questão das denúncias, né? Porque muitas pessoas procuram a imprensa para fazer as denúncias, né? Seja de um lixo jogado fora de lugar, ou de um acidente que aconteceu em algum local.
Como que é para vocês, que são jornalistas, tá lidando com o que é fato e com o que é fake? Você tocou num ponto importante. Quando você tem uma certa experiência num assunto, como é o meu caso, e de muitos outros companheiros que militam aqui na imprensa de Barretos, você sabe, no contato que você tem com o assunto, você vai procurando informação, vai aqui, destrinchando o fato. Você, pelo seu feeling, você vê até onde vai o limite da verdade que está sendo contada, ou se até extrapola isso. Você tem, assim, por questão de tempo de trabalho. Sim. O que acontece hoje? Por exemplo, citando um caso recente aqui em Barretos, um homem foi fazer um saque numa agência lotérica sem o cartão, né? Esse caso que chamou a atenção no Brasil todo, foi fazer um saque sem cartão de um benefício que ele tinha direito, que era Bolsa Família, se eu não estiver enganado. Todos os meses acontecia isso, ele ficava irritado, aquela coisa toda, ele foi tentar sacar sem o cartão e não conseguiu. Esse homem, ele voltou com um galão de gasolina, jogou na lotérica e pôs fogo, inclusive ele ficou incendiado, 90% do corpo queimado. Agora, o que acontece? Quando aconteceu, o fato foi registrado, eu já estava sabendo eu estava em casa, já estava sabendo, porque já tinha gente com o telefone celular gravando. Onde que a imprensa pode tomar? A imprensa formal, que tem CNPJ, aquela coisa toda. Como é que ela pode levar, se sobressair numa dessa? Justamente na questão da credibilidade. Se o cidadão vai buscar informação, hoje a informação cai no colo, cai na sua perna, você está deitado, a informação está chegando. Só que a pessoa que quer informação de credibilidade, ele vai buscar canais confiáveis para fazer isso. Então é aí, depois que colocaram a história no ar, naquela afã de colocar, você é o primeiro a dar a notícia, muita coisa já desenrolou. A família disse que ele é um cara que ele tem problemas psicológicos, estão tentando a internação dele faz tempo, nada justifica a atitude, tanto que a polícia enquadrou por tentativa de homicídio e pela depredação que ele fez lá. No tempo que ele estava internado, ele ficou lá algemado, policiais ao lado. Mas o que acontece? O cidadão, a pessoa que realmente quer uma informação de credibilidade, ele procura canais confiáveis para isso. Agora, veja bem, hoje as pessoas, e isso aí, precisa desmistificar algumas situações, no meu ponto de vista. Tudo hoje você atribui a poder público. Independente, como você falou a questão de denúncias, né? Independente de quem está no poder no momento. Nós estamos aí num processo já de transição, de troca de governo. Tudo, sempre quando começa governo, é aquela esperança que se renova, o governo que sai de 8 anos sai desgastado, entra um novo, aí vem aquela esperança renovada, aquela coisa, mas também tem prazo de validade. Daqui a um tempo, o cidadão não começa a ver coisas efetivas, uma mudança que não tem jeito de acontecer da noite para o dia, já começa também a virar vidraça. Isso aí é fato hoje em nível de Brasil. E tudo você atribui a poder público. Ninguém tem culpa de nada, tudo é poder público. O prefeito é o culpado de tudo na cidade. E a coisa não é bem assim. Chega mais situações pra gente lá, por exemplo, estoura um cano de água aqui. É uma vergonha, tá vazando água, cara. Ninguém é onipresente. Você não consegue estar ao mesmo tempo em todos os lugares. Aconteceu o problema, acontece na sua casa um vazamento, algo do gênero. E às vezes acontece problema que as próprias pessoas causam. Sem né? dúvida. Aí você anunciou aquela questão lá dos lixos, indo ali pro Caiçara, né, no final ali onde tem os motéis, que tá tendo sempre aquele problema de lixo jogado. Você veja bem, Leonardo, que você é biólogo, você sabe o impacto que isso pode provocar no meio ambiente. Sim. Eu mostrei ali uma situação, um morador lá, o Otávio, fez uma imagem e me mandou. O pessoal recolhendo lixo, fazendo o trabalho. Só que a pessoa tem que entender que não tem custo. Não tem almoço de graça. A gente vai pagar esse trabalho. O cidadão que paga imposto. O pessoal recolhendo. Isso na sexta-feira. Na segunda, estava tudo sujo de novo. E a pessoa depositando lixo do lado da caçamba. Então, quer dizer, um grande falta de cidadania. Aí passa alguém ali que é uma porta de cidade. Olha que prefeito absurdo. Olha que administração absurda. Então as pessoas também precisam assumir as responsabilidades. Isso é muito sério, é muito, muito, muito sério. Você quer ver uma coisa? A gente está aqui, nós estamos conversando, você pode ficar à vontade. Uma situação que é uma lenda urbana que tem aqui dentro de Barretos, que eu acho interessante a gente ter a oportunidade de bater um papo, e que você já deve ter escutado, como eu já ouvi em outras épocas, certo? Tem aquela situação, nada vem para Barretos não cresce, perdeu tal fábrica para cá. Isso tudo não tem nada a ver. A questão de problema de Barretos é geográfico.
Barretos, ela está numa região aqui, está entre duas grandes rodovias, BR-153 Transbrasiliana, que vai lá de Santa Catarina para Bahia, passa em Rio Preto, aqui de Ribeirão, Anhanguera. Barretos está justamente nesse meio aqui, ó. Você está entendendo? Tanto que você olha, você compara as cidades às margens daquelas duas rodovias e olha essas aqui, Barretos, Jabuticabal, Bebedouro, Colina, Matão, né? Você vê que é tudo mais ou menos parecido, mais ou menos o mesmo padrão. Então quer dizer, aí as pessoas, pô, uma grande indústria pensa muito naquela questão do chão de fábrica. Você pega um grande industrial para se instalar numa cidade, ele vê primeiro as características da cidade. Pensa bem, uma metalúrgica, por que ele vai se instalar em Barretos? E às vezes o pessoal compara muito Barretos com cidades que já são grandes, né? Metrópoles, que às vezes tem mais de 400 anos, né? Não, e você veja bem, a comparação é Ribeirão, Rio Preto foi para frente, Barretos é mais nova aqui. Mas é questão geográfica, o mesmo que aconteceu com cidades, não sei se você conhece, Presidente Prudente, Araçatuba. Sim, eu tenho parentes lá. Araçatuba é uma belíssima cidade, mas é a chegada do Mato Grosso, tudo cai por ali. Três Lagoas, está crescendo aquela situação toda. Agora você veja bem, eu sou bairrista ao extremo, eu adoro a minha cidade. Barretos é uma cidade boa para se viver, boa para criar filho. Uma outra questão, toda limpinha, cidade toda asfaltada. Você veja que é uma cidade com uma boa infraestrutura. Você compara Barretos pelo tamanho, Barretos está caminhando para 130 mil habitantes. Eu lembro de Barretos quando tinha 40 mil. Estamos caminhando para 130 mil. Você pega os índices de criminalidade de Barretos, é comparado com países europeus. Mas a questão do saneamento também, né? Barretos tem um tratamento de esgoto eficiente, garante água para muitas pessoas. O pessoal reclama dessa água. A gente mostrou algumas questões da falta de água em alguns bairros, mas essa questão da água, há muito tempo a gente tem um padrão de qualidade de água aqui em Barretos. Ó, só para você ter ideia, você mora ao lado de uma estação de tratamento no bairro Pereira, né? Sim. Eu, quando era criança, na época de escola, era um passeio obrigatório no calendário você conhecer o tratamento de água na estação da Vila Pereira. Naquela época, na década de 50, 60 do século passado, e um dentista, uns 20 anos, me falou uma coisa: André, eu atendo nas prefeituras da região toda. Você olha a dentição da criança em Barretos, é muito melhor que de outras cidades. Por quê? Fluoretação de água, tudo isso está nesse contexto. E aí você vê que o problema que nós estamos vivendo hoje, eu conversei com muita gente, não é exclusivo daqui não. As pessoas acham que é só furar um buraco, pegar a água brota. Não é assim. Você é biólogo, você sabe que tem que ter uma renovação desse aquífero, aquela coisa toda. E o de Barretos aqui, essa região que Barretos está, não é só furar e atingir, ele tem as pedras geologicamente, melhor dizendo, lá embaixo, é tudo diferente. Então não é tão simples assim. Tem pontos específicos, né? Essa parte mais baixa da nossa cidade, inclusive, a disponibilidade da água que a gente tem no Córrego Pitangueiras, que é o que abastece, né? 60%, né? 60% da cidade, é justamente porque a disponibilidade que a gente tem geográfica propicia, né, o escoamento da água para essa região. As nascentes que nós temos do Córrego Pitangueiras, que não começam aqui, o pessoal pensa que começa aqui próximo. O Córrego Pitangueiras é longo, né? E deságua no Rio Pardo, né? Deságua no Rio Pardo, lá na frente, né? Você vê que uma hora que vocês tiveram uma oportunidade, bate aí no Google Maps, coloca para vocês verem onde começa o Córrego do Aleixo, Córrego do Pitangueiras, Córrego das Pedras. E então a gente, de uma certa forma, a gente tem uma infraestrutura para poder crescer muito na cidade, né? E nesses pontos mais baixos, eu estava falando para você, alguns pontos não dá para ser feita a perfuração de poço artesiano. Olha, você veja bem, Leonardo, um assunto que você já deve ter estudado mais do que eu, mas eu me lembro do fato na época. Olímpia. Olímpia, cidade vizinha, Barretos, hoje vive do turismo. O turismo é o carro-chefe da cidade de Olímpia. E como é que eles descobriram aqueles poços ali? Você sabe da história ou não? Não. Na época, o governo do estado de São Paulo, eles tentaram perfurar aqui em Barretos também. Me parece que foi naquela região do Nestor Leonel ali, da onde ele tem a propriedade deles, do Anselmo do Nestor ali. Mas ali parece que a água é saloba, alguma coisa assim. O que acontece? Na época que o Paulo Maluf era governador do estado de São Paulo, ele montou uma companhia petrolífera
era Paulo e Petro. E ele disse que ia achar petróleo aqui em São Paulo. E eles começaram a fazer perfuração em vários locais e Olímpia foi um deles. Eles atingiram o aquífero, atingiram água. Só que na hora que não deram mais atenção ao projeto, e aquela água quente, aquela coisa, o pessoal foi inteligente. Eu me lembro quando começou aquele programa, era bem modesto. Aí eles viram o potencial turístico daquilo tudo e virou o que virou. Mas foi através disso que eles começaram. Mas aí o que acontece? O que difere? Olímpia sofreu muito nessa pandemia, porque ali é o restaurante, a lanchonete, é tudo aquela situação, né? Sofreu muito. Barretos sofreu, não tenha dúvida. Sim. O que teve de gente que ficou desempregada, só que Barretos tem aí uma multiplicidade de atuação, de ramos. Então, isso é uma coisa boa. Isso né? é uma coisa boa. Se a gente pensasse que Barretos, o pessoal reclama, né, da falta de indústrias, mas muitas indústrias que dependem dessas questões externas, nesse momento de pandemia em outros locais estão fechando. E outra coisa, e o que está sustentando muito são os pequenos empreendedores, né? A mão de obra, o coração da economia brasileira é o pequeno e microempresário. Sim. 90%. O pessoal tem que ver que hoje não tem mais aquele chão de fábrica de 5 mil funcionários. Sim. Eu sou de uma época, eu nasci aqui no pedaço aqui na região sul. O frigorífico Ângulo, 4 mil pessoas que trabalhavam, hoje mudou. Hoje o pessoal vinha de outras regiões, né? Meu avô mesmo, ele veio do Nordeste. Para trabalhar para poder trabalhar aqui. A minha avó também, eles se conheceram aqui, mas nenhum deles era daqui, a nossa família ficou por aqui. Aí você veja bem uma outra coisa, você pega. Mudou o perfil. O frigorífico antigamente tinha abate, quando era SA Frigorífico Ângulo, aquelas grandes boiadas chegavam aqui. Hoje é a questão de logística, os grandes rebanhos estão em Mato Grosso, Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul, então eles abatem lá a unidade e mandam para cá para uma outra função. Então o mundo mudou, a gente tem que colocar isso sempre em mente, né, Roberto? Com certeza. Pessoal, nós estivemos hoje com o André. Prazer, foi muito bacana. Foi uma satisfação muito grande conversar com ele. E nós sabemos que sempre as portas vão estar abertas para você, André. E para você lá também, viu? Obrigado, André, pela sua participação. Continuem acompanhando o Fala Cidadão. Um abraço para todo mundo. Tchau, gente. Valeu.